Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar, né? Que o nosso tempo é curto, nosso conteúdo é bastante. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar aqui com uma revisãozinha das propriedades básicas que a gente precisa para resolver bem essas questões de derivadas, né? Então, olha só, o que a gente precisa, né? Deixa eu fechar minha câmera, porque eu vou escrever aqui do lado. Deixa eu só ir admitindo aqui o pessoal. Então, olha só, o que a gente precisa? Nós precisamos de algumas regras, né? Então, por exemplo, ó, 1 sobre A é igual a A na menos 1. Essa é uma das propriedades de potência que a gente mais utiliza aqui para fazer as derivadas. A outra é a de raiz. Então, por exemplo, raiz cúbica de A quadrado, né? Então, como é que fica? Fica A elevado a 2 terços. Então, eu sempre preciso lembrar que o que está dentro vai para o numerador, vai para cima, e o que está fora vai para baixo, tá? Então, aqui vamos fazer raiz A elevado a mn. Fica como A elevado a m sobre n, tá bom? Então, o objetivo da aula hoje é o quê? Então, eu não vou fazer fórmula, da onde que veio essa fórmula, demonstrar. Nós vamos fazer exercício aplicando, já resolvendo, tá? Preparando para quem tiver com dúvida, para fazer a prova, né? Então, vamos ver aqui o formulário. Então, lembrando que esse formulário, ele vai estar na avaliação de vocês, né? Qual é o formulário que vai estar lá? Então, a gente vai definir que U é uma função f de x, e V é outra função, uma g de x. Então, se eu tenho y igual a u vezes v, veja, gente, não tem propriedade para produto, só tem derivada da soma, é a soma das derivadas. Mas para produto não tem. Como que fica a derivada do produto? Fica a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Lembrando que aqui no produto você pode inverter essa ordem e pode inverter a ordem do I e do V também. Por quê? Porque o sinal aqui é positivo, tá bem? Se você tiver um quociente, U sobre V, também não tem regra para deriva de cima, deriva de baixo. Não. A regra é o quê? Eu preciso lembrar que termina em UV, uvelinha, ou uvinha, né? Então, menos uvinha. Então, fica Vulinha menos uvelinha sobre V quadrado, né? Ovelhinha. Lembra da ovelhinha no final? Ou uvinha. Então, pode lembrar de várias coisas, né? Vou dizer uma ovelhinha aqui, coitadinha. Olha a minha ovelhinha. Então, lembra da ovelhinha. Ou lembra da ovinha. Para não trocar essa posição aí dessa derivada do quociente. Então, você não pode inverter aqui, tá? Pode trocar essa aqui. Ah, eu gosto de escrever U' V, ou V' U, porque eu decorei assim, não tem problema. Aqui pode, vamos pintar de amarelo. Aqui você pode trocar a ordem, tá? Agora, trocar de posição essas duas não. Por quê? Por causa do sinal negativo. Tá bem? Tudo bem até aqui? Qual que é a outra que a gente vai usar muito? Derivada de U na M. M é uma constante. M e N são constantes. Ou seja, é um número, né? Então, como que fica a derivada de U na M? O M veio para baixo. Eu vi que o pessoal da monitoria escreveu lá, a regra do tombo, né? O M veio para baixo, U elevado a M menos
1. Então, essas são as principais regras que nós vamos utilizar aqui na nossa aula de hoje, certo? Essas derivadas. Então, U vezes V, U sobre V e U na M, ok? Toda vez que eu for usar, eu vou escrever novamente o formulário, tá? Para ajudar vocês, que vocês precisam pegar, né, olhar na fórmula. Se o formulário vai estar na prova, nada melhor do que olhar o formulário, copiar a questão e fazer, certo? Então, vamos aos exemplos, pessoal. Vamos começar aqui, porque a nossa aula é só de exemplo. Então, vamos começar com uma basiquinha do tipo assim, ó. Y igual 2x² menos 3x mais 1. Então, vamos lá. Pessoal, a professora fala muito, né? De repetir a constante e derivar a função. Então, isso é importante. Então, eu vou fazer passo a passo. Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. E se já souberem, a gente já vai para frente, tá bom? Então, como é que eu derivo isso aqui? Primeiro, se eu vou derivar a notação de derivada. Então, repete a constante e deriva a função. Qual é a derivada de x²? Ó, x² é uma U na M. Na M. Então, o M vem para frente, que é o 2, né? Então, é uma U na M. Então, o M vem para frente e diminui em 1, certo? Então, quem está vendo integral, a gente sabe que integral soma e derivada diminui. Então, o 2 vem para frente, x elevado a 2 menos 1. Então, qual é a derivada de x²? Esse 2 aqui é o 2 que eu repeti. Então, repete a constante e deriva a função. Qual é a derivada de x²? 2x. Menos 3, então, repetir a constante e deriva a função. Qual que é a derivada do x? 1. E a derivada da constante sozinha? Qual é a derivada da constante? Que eu nem escrevi lá, né? Derivada da constante é 0. Então, mais 0. Deixa eu só pôr aqui 2 menos 1, para quem depois estiver assistindo, né? Então, y' igual a 4x menos 3. Tá bem? Suave essa? Foi tranquila? Vamos meter umas raízes aí no meio, então. Ó, y é igual a 5 sobre x² mais... Cadê o exercício que eu ia fazer? Vou pegar aqui, pronto, a gente precisa depois do vento. Mais raiz cúbica de x². Olha que lindo esse exercício. Mais 4 sobre raiz cúbica de x². Muito bem. Vamos usar todas as nossas habilidades de manipulações algébricas aqui para fazer esse exercício, né? Então, veja, esse é o típico exercício de prova, né? Manipulação algébrica. Porque é o que a gente precisa lá na frente, que vocês saibam fazer essas manipulações algébricas. Então, veja, nós temos aqui um número sobre A, que vai virar um A na menos 1. Nós temos uma raiz, acho que eu chamei de MN, né? Raiz de A na MN, que vai virar um A elevado a M sobre N. E nós temos os dois juntos, ó. 1 sobre raiz de A na M. Então, isso aqui é 1 sobre A elevado a M sobre N. Quando ele sobe negativo. Tá bem?
Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer essas manipulações? Então, vejam. Esse 5 eu vou repetir. X elevado ao quadrado, ó. X ao quadrado sobe x a menos 2. Mais x elevado a 5 terços. Mais 4 sobre x elevado a 2 terços. Eu vou fazer mais uma linha. Então, y é igual a 5x a menos 2, mais x elevado a 5 terços, mais 4 vezes x elevado a menos 2 terços. Tudo bem até aí? Agora vamos derivar. Então, veja. Repete a constante e deriva a função. Vou fazer passo a passo. Y'. Repete a constante e deriva a função. O menos 2 vem para frente. Derivada diminui ou soma? Derivada diminui. Menos 1. Mais 5 terços vem para frente. X elevado a 5 terços menos 1. Mais 4 vezes, ó, menos 2 terços. X elevado a menos 2 terços menos 1. Pessoal, dúvida aí? Tranquilo? Então, ó, que eu repeti a constante, derivei a função. Repeti a constante, derivei a função. Esse passo a passo é o melhor passo a passo para fazer na prova. Porque daí você não erra. Eu vou fazer o seguinte, fazer uma gambiarra aqui. Ó, vou deixar ele aqui. Deixa eu ver se ficou bom. Deixar ele aqui e a gente continua. Pode ser? Só trocar essa folha que ela tá muito pintadinha. Então, me ajudem aqui, vamos lá. 5 vezes menos 2, menos 10. X elevado, menos 2 menos 1, menos 3. Mais 5 terços, olha lá, quanto que é 5 terços menos 1? Lembra? 1 com denominador 3, quem sobre que 3 que dá 1? Ah, 3 sobre 3. Então, 5 terços menos 3 sobre 3. Isso aqui me dá 2 terços. Então, 5 terços menos 3 sobre 3 vai dar 2 terços. Daí, regra de sinal. Mais com menos, menos. Multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Agora, a outra continha ali. Menos 2 terços menos 1. Então, é menos 2 terços, menos 3 terços, porque 3 vezes por 3 dá 1, que vai dar menos 5 terços. Pessoal, na resposta, pode deixar assim, tá? Só se você precisar, não sei se tem alguém aí que faz MPCDI, só se você precisar fazer, arrumar, né? Voltar para ver se é o valor da derivada, da integral. Então, ó, y' igual menos 10, x a menos 3 desce x ao cubo, mais 5 terços da raiz, quem subiu? O 2 cúbica, menos 8 sobre 3, x, raiz cúbica de x a quinta. Mas se você não precisar, não volte. A probabilidade de erro é maior. Combinado? Pessoal, pode fazer um print aí, perguntar. Tem alguma pergunta? Viu, prof? Oi?
Porque ali o 4, quando você passou ali pra baixo, ele virou. Ele virou um. Deixa eu Ai, só meu dar. Deus. Pera aí, eu só vou achar onde tava o erro agora. Pera aí. O erro não, a Não, dúvida. eu. Ah, tá. Não, eu coloquei 4 sobre um aqui, isso? Isso. Eu coloquei esse. Ele ficou 4, tá vendo? Eu coloquei sobre Uhum. um para explicar o produto de fração, que é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Ah, tá, beleza. Tá bom? Viu, Eduardo, não sei mais que, o Gabriel, se eu for fazer aqui, tiver alguma coisa, sei lá, a professora se equivocou no sinal, eu já me avisei na hora, tá? Ainda mais que eu tô gravando, daí tem que já arrumar na hora. Tá bom, meninos? Prof, Pode me beleza. interromper, pode falar, Gabriel. É, então, se a gente colocasse ali até a penúltima linha, estaria certo se a gente Isso, tivesse na prova tá ali. 100%, Beleza. tá? Porque, Gabriel, porque, assim, quando você está fazendo a prova, você já tem ansiedade, tudo junto. Então, de repente, você inverte um negocinho daqui para cá, eu tenho que descontar, porque está na prova. Então, deixa assim, tá bom? Beleza. É que às vezes eu acho mais difícil fazer essa fatoração, às vezes até. Fatoração não, mas a simplificação do que fazer o exercício em si. Ah, mas com certeza. E é o que vai pegar nessa prova. Ó, manipulação algébrica, tá bom? Esses aqui não vai cair na prova, vai despencar. Vamos fazer mais um, inclusive. Ó, fazer um pouco mais simples, senão a gente também fica muito tempo em cima disso, né? Tem mais coisa para ver. Ó, menos x quadrado sobre 16 mais 1 sobre 3x quadrado. Era isso que eu queria, mas agora vai inventar esse mesmo. Mais 4, eu já fiz esse, né? 4, já fiz. Bom, deixa 4 mesmo, vou inventar outra coisa. De x elevado a 3 meios, ó. Aqui eu já vou dar em, ao invés de eu dar em raiz, vou dar em potência. Então, vamos lá. Ó, aqui não precisa fazer nada. Mas como eu vou manipular, ó, eu vou manipular esse e vou manipular esse. Então, eu não vou derivar o primeiro e manipular os outros. O que eu vou fazer? Eu vou, até que eu estou arrumando, eu não vou derivar nada, tá? Então, repete. Mais 1/3 x elevado a menos 2. Mais 4 vezes x elevado a menos 3 meios. Vocês enxergam a constante aqui, ó? Menos o quê? Ó, sempre tem 1. Então, é menos 1 sobre 16x quadrado, mais 1/3 de x a menos 2, mais 4x elevado a menos 3 meios. Agora, vamos lá. Deriva. Esse aqui ainda eu vou fazer passo a passo, tá? Aí os próximos já devem ter assimilado. Então, y', menos 1 sobre 16, regra do tombo, como diz o aluno da monitoria, 2x elevado a 2 menos 1, mais 1/3, que é a constante, menos 2 vem para frente, x elevado a menos 2 menos 1, mais 4, opa, menos 3 meios vem para frente. Peraí, que eu fiz uma aqui, aqui, corretivo. Então, menos 3 meios vem para frente, né? Menos 3 meios vem para frente, de x elevado a menos 3 meios menos 1, tá? Então, vai ficar assim. Ó, aqui, ó, querido, sempre só para você, eu coloco 1 para você enxergar, que é a de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, fica menos 2 sobre 16, x, porque 2 menos 1 é 1, aqui é 1, eu não preciso pôr. Ó, aqui,
menos 2/3 de x elevado a menos 3, mais com menos, ó, menos 3 vezes 4, 12, 2 vezes 1, 2. Quanto é menos 3 meios menos 1? Menos 3 meios menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3, não é? Ó, 1 inteiro é menos 3 sobre 3. Opa, é 2, né? Perdão. 3 meios, então é 2 sobre 2. Isso aqui então é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, menos 3 com menos 2, menos 5 meios. Opa, deu meu roxo. Menos 5 meios. Só por deixar bonitinho, vou dividir esse cara por 2. Então, menos x sobre 8, menos 2/3 de x a menos 3, menos 6, x elevado a menos 5 meios. Tá? Então, essa é o resultado dessa derivada. Perguntas? Podem perguntar, gente. Prof, em que caso a Pode gente usa falar. aquela regra de cadeia, assim, que eu tava fazendo os exercícios da apostila também, e também da lista, e eu vi que Uhum. quando é função composta, a gente tem que fazer Isso. regra de cadeia. Quando Isso, eu não exatamente a ensinei. gente usa isso? Então, mas eu não ensinei ainda, né? Ah, tá, Eu achei que você já tinha vou. ensinado. É que eu achei que você já tinha ensinado e eu não tinha pego essa parte. Não, não, não ensinei. Ainda não foi. Mas vai cair na prova, mas é o conteúdo. Você é DMPCD, né? DMPCD Isso. vai cair na prova, mas eu vou ensinar semana que vem ainda. Ah, beleza. Bom, Obrigado, prof. beleza, de nada. Gente, tudo bem isso aqui? Podemos ir para frente? Bom, vamos fazer agora uma derivada do produto e uma derivada do quociente. Gente, estejam muito atentos a essas regrinhas de manipulação, a regra de derivada, principalmente no RA2. A gente vai com muita sede ao pote, né? E a gente acha, ah, não, tá certo, tá errado. Mas veja, o RA2 nada mais é do que fazer você refletir sobre a resolução, né? Então, não tem muita coisa o que você ficar discutindo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma f de x igual a 4 menos x, que multiplica x elevado a menos 1. Veja. Professora, eu posso fazer distributiva e derivar? Pode, só que vai te dar muito mais trabalho do que você usar a regra. Então, essa aqui será a minha O e essa aqui será a minha V. Então, vejam, qual é a derivada de uma U vezes V? Então, U vezes V é o quê? UV' mais VU'. Já vou escrever aqui do lado, que é também que vocês vão fazendo, porque no RA1 ainda vou colocar. Quem é o 4 menos x? Quem é o U'? Vamos lá. Derivada da constante é zero. E quanto é a derivada de menos x? Hã? Quanto que é a derivada de menos x? Menos um? Menos 1. Então, o linha é menos 1. Cuidado com o sinal. O V é x elevado a menos 1. Como que fica a derivada desse cara? É o que a gente estava vendo. Menos 1 vem para frente. X elevado a menos 1, menos 1. Então, é menos x a menos 2. Olha, escolhi uma derivada aqui caliente. Então, como que vai ficar f' de x? Pessoal, não tem preguiça de escrever, porque a prova não é tão extensa. Então, pode fazer assim, ó, passo a passo. Então, é U
V' mais V U', certo? Agora, vamos arrumar a casa. Então, F' de x fica distributiva, ó. Menos 4x a menos 2, menos com menos, mais. Como é que faz multiplicação de mesma base, ó? A na M vezes A na N, repete a base e somos expoentes. Então, x elevado a 1 menos 2, que aqui é 1. Repete a base e somos expoentes. Menos x na menos 1. Então, só faltou arrumar isso aqui. Menos 4x a menos 2, mais x elevado a menos 1. Opa, menos x elevado a menos 1. Vai dar certo isso? Então, vai dar menos 4x a menos 2. Será que teve o sinal errado aí? Acho que não. Como que eu poderia fazer diferente, ó? F de x. Eu poderia distribuir, ó. 4 vezes x a menos 1 menos x elevado a 1 menos 1. Então, ficaria como? F de x, entenderam o que eu fiz, né? Ó, f de x igual a 4 menos x, que multiplica x da menos 1. Então, eu distribuí esse vezes esse e esse vezes esse. Certo? Então, ficou 4 que multiplica menos 1, x a menos 1 menos 1. Menos x elevado a zero. Quanto que é x elevado a zero? Opa. X elevado a zero é 1, né? Então, vai ficar... Aqui eu já estava derivando, né? Menos 4x a menos 2, só que aqui eu não derivei, ó. X elevado a zero e aqui eu derivei. Veja que eu falei, o que eu falei agora há pouco eu fiz, né? Aqui eu estava manipulando ainda, ó. Manipulando. X a zero é 1. E aí, menos 1, a derivada é 0. Certo? Ó, deu a mesma resposta. Então, você pode fazer isso, se o exercício permitir e se ele não te der esse quadradinho aqui para você preencher. Porque se ele te der esse quadradinho, ele obrigatoriamente quer que você faça usando a regra do produto. Tá bom? Esse foi mais ardidinho. Vamos fazer uma do quociente agora. Tudo bem? Tá aí, pessoal? Vamos fazer uma regra do quociente pra gente. E depois vamos falar de máximos e mínimos, né? Porque tem na lista, a gente fez na sala. Então, daí a gente vai fazer um de máximos e mínimos. Fazer um de divisão aqui, então, ó. Y igual 2x menos 3 sobre 5x mais 4. Então, vamos lá. Quem é y? Y é igual a U sobre V. Y', ó, termina em ovelhinha. Ovelhinha. Então, é VU' menos ovelhinha sobre V quadrado. Escrevi a fórmula. Ou copiei a fórmula lá da primeira página da prova. Peguei a prova, voltei, vou copiar a fórmula, copiei. Agora eu vou resolver o exercício. Combinado? Então, o exercício vai me dizer quem é o 2x menos 3. Quem é o linha? Derivada de 2x, 2, da constante 0. Quem é o v? 5x mais 4. Quem é o v'? Repete a constante, deriva a função. Derivada do x é 1, então vai dar 5 vezes 1, 5. E derivada da constante é 0. Então, agora vamos lá. Y' igual v
U', 2, menos o V'. Tudo isso sobre V quadrado. Tudo isso sobre V quadrado. Quem é o V? Já vamos substituir, né? Não, que estranho. Quem é o V? 5x mais 4 elevado ao quadrado. Outra dica. Não mexam nesse quadrado aqui, ó. Deixa ele aí. Você não precisa mexer nele, porque você não vai ter que simplificar nada com ele. Então, vamos lá. Y' igual 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. Aqui a minha sugestão é, repita o negativo e pôr parênteses. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 5, 15. Sobre 5x mais 4 ao quadrado. Então, y' igual 10x mais 8, ó, você não erra o sinal de jeito nenhum. Menos 10x mais 15 sobre 5x mais 4 ao quadrado. O que dá para fazer aqui, ó? 10x com menos 10x simplifica. 15 com 8, 23. 15 com 5, 20, 23. 23 sobre 5x mais 4 ao quadrado. Então, gente, não tem erro. Se você escrever a fórmula certa, você vai saber fazer. Tá? Não vai errar mesmo. Ok? Ó, pega a folha da prova, copia a fórmula e daí faz com calma. Certo? Pessoal, tranquilo até aqui? Querem fazer mais uma da divisão? Não precisa? Podemos ir para máximos e mínimos? Acho que Isso? sim, prof. Acho que sim? Então, tá bom. E é bem importante, né? Porque, veja, máximos e mínimos, ele serve tanto para fazer gráfico, quanto para a gente analisar também a situação de máximo e mínimo de uma função, né? Então, por exemplo, qual a velocidade máxima atingida no intervalo de tempo? Ele te dá a função que o carro, função posição. O que você vai ter que fazer? Vai ter que derivar, achar o ponto crítico, certo? Para a gente poder analisar ela. Então, vamos lá. Vamos fazer um passo a passo e explicando novamente né, como que a gente pode fazer um esboço do gráfico. Então, gente, para a gente fazer um esboço do gráfico, primeiro passo, a gente tem que ver o domínio da função. Então, o domínio, vou fazer uma revisão rápida aqui de domínio. Como a gente só viu função polinomial, se essa função ela tiver alguma coisa no denominador, esse denominador obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, certo? Então, esse é o domínio da função. Aí, se você tiver uma raiz de índice par, raiz quadrada, o que está dentro da raiz obrigatoriamente tem que ser maior do que zero, porque a gente não trabalha com raiz negativa. E se você tiver uma raiz no denominador, uma raiz de índice par, o que que acontece? O x pertence aos reais, tal que x, opa, que é maior ou igual, né? Porque a raiz de zero é zero. Tal que x, aquele não pode ser igual, então ele só é maior que zero. Certo? E se a função for uma função polinomial, que eu vou dar ela aqui agora,
Só copiar certinho, que senão vai dar ruim. Ela é uma x ao cubo menos 2x² mais 3x mais 1, certo? Então, nós vamos fazer um esboço do gráfico dessa função. Então, o primeiro passo, a gente vai analisar o domínio. Então, veja, tem raiz? Tem denominador? Não. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Ou seja, ela vai do menos infinito até o mais infinito. Ok? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, a gente vai analisar aonde essa função cresce e aonde ela decresce. Para isso, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar os pontos críticos. Então, quem são os pontos críticos? Os pontos críticos é quando eu faço a derivada primeira igual a zero. Então, vamos ver. Então, vamos derivar a primeira vez. Pode me interromper, gente, a qualquer momento, tá? Isso é bem importante. Então, vamos derivar a primeira vez. 3x², já sabem, né? 3 diminui 1, aqui, 2 vezes 2, 4x mais 3, derivada da constante é zero. Então, a derivada primeira igual a zero agora. Derivada primeira igual a zero. Então, nós vamos ter 3x² menos 4x mais 3 igual a zero. Nossa, escolhi. Menos 3. Ah, errei. Errei na hora de copiar. Porque aqui é 3. Porque daí aqui, tá vendo que vai dar raiz quebrada? Não tem problema, pessoal, tá? De dar raiz decimal. Mas eu acho que a gente pode fazer a nossa com raiz exata nesse momento, principalmente que eu estou explicando, né? Porque aqui ainda eu falei de copiar certinho. Aqui é 3. Daí aqui vai ficar outro número. E aqui também. Eu vou arrumar só para ela ficar exata. Ah, professora, mas você não quer fazer fracionária? É que eu vou demorar um pouquinho mais. A gente precisa de calculadora. Nosso tempo é curto. Aqui é 3, ó. X ao cubo menos 3x² mais 3x mais 1. Daí, quando eu faço aqui, fica 3 vezes 2, 6. 6. Bom, para igualar a zero, eu posso fazer ou sobreproduto ou máscara. Bom, divididos por 3 vai dar x² menos 2x mais 3 igual a zero. Professora, eu não sei fazer soma e produto, então faz máscara. Menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Só que daí, pelo menos, tem que saber quem que é o A, o B e o C, né, gente? Oi? O que você fez ali para virar o 3x² virar x² e o 6x virar 2x? Dividir por 3. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. E 3 por 3, 1. Isso, Gabriel? É, porque eu vi o 3 ali, daí eu achei que você não entendi o que você Não, é fez. o 1. Obrigada. Então, pelo menos você tem que saber quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Viu, professora? Tá? Mas Então, se eu deixar naquele modo ali de cima, ele vai dar certo ali também, né? vai. Beleza. Vai sim. Tá bom? Só para diminuir as contas aqui. Então, eu tenho lá menos 2, ó, menos B, mais ou menos B ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Então, x igual menos com menos, mais 2. Vamos ver aqui, ó. 4 com menos 4 vai dar zero. Sobre 2. Então, veja, nós temos um ponto de inflexão só, que vai ser 1. Então, essa função, ela tem um ponto crítico. Só tem um ponto crítico. Ah, que ruim.
Então, o legal é quando ela tem 2, né? Aí, como que a gente faz para ver aonde que ela cresce e decresce? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o estudo do sinal da derivada primeira, tá? Então, a gente tem que fazer o estudo do sinal da derivada primeira. Vamos lá. A função derivada primeira, ela é o quê? É uma função quadrática. Ó, a derivada primeira de x deu 3x² menos 6x mais 3. Então, ela é uma função quadrática, certo? Se ela é uma função quadrática, qual que é o gráfico dela? O gráfico é uma parábola. Então, se o gráfico é uma parábola, ela é côncava para cima. E ela será sempre positiva. E olhe que interessante. Essa função, ela é sempre o quê, então? Ela é sempre o quê? Com exceção do 1, ela é sempre crescente. Porque aí nós íamos estudar o sinal, né? Então, aonde a derivada primeira é positiva, ela cresce. Onde ela é positiva, ela cresce. E nesse ponto, ela é o ponto crítico. Então, essa função, ela é sempre crescente. Com exceção do 1, que vai acontecer alguma coisa com ele. E agora, a gente precisa encontrar f de 1. Como que eu faço para encontrar f de 1? Eu vou usar essa função original. Lembrando que eu estou fazendo o gráfico desta função. Então, a análise de crescimento e decrescimento é para ver onde ela cresce, onde ela decresce, mas eu preciso achar o par ordenado do 1. E para achar o par ordenado de 1, eu utilizo a função original. Menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 mais 1. Então, vai dar, quem já sabe, f de 1. 1 menos 3 mais 3 mais 1. Vai dar 2. Então, você tem o teu primeiro ponto aqui, para você traçar o gráfico, que é 1 para x e 2 para y. Certo? Pessoal, deixa eu só explicar aqui novamente. É que aqui só deu um ponto crítico, né? Se ele tivesse dado 2, então qual que é a derivada primeira? Aonde a função, a derivada primeira é maior que zero, ela cresce, e onde ela é menor que zero, ela decresce, tá? Bom, então vimos aonde ela cresce e aonde ela decresce. Agora, a gente achou os pontos críticos. O que mais que eu preciso? Eu preciso avaliar se esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo. Como que eu faço para analisar se isso aí é um ponto de máximo ou mínimo? Eu substituo a derivada segunda, o ponto crítico, na derivada segunda. Se o ponto crítico da derivada segunda for maior que zero, esse cara é um ponto de mínimo. Lembrando que a derivada segunda está associada com a concavidade, ó. Se a derivada segunda do ponto crítico for menor que zero, ó, então nós temos um ponto de máximo. Ok? Se se ela der igual a zero, não dá para usar esse critério da derivada segunda, tem que usar o critério da derivada primeira. Tá bem? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Y' é igual a 3x²
menos 6x mais 3. Ok? Agora, deriva de novo. Dá quanto? 6x menos 6. Quando eu vou substituir o meu ponto crítico, que é 1, ó, 6 vezes 1 menos 6, deu 0. Então, o que a gente sabe disso aqui, ó? O critério da derivada segunda falhou. Falhou. Por que ele falhou? Porque deu 0. E eu só sei quando ele é maior que 0 ou menor que 0. Então, eu vou ter que usar outro critério, que é o critério da derivada primeira, tá? Mas a gente já volta lá. Então, o que acontece? Então, eu vou ter que utilizar o critério da derivada primeira, que diz o quê? Se a f' de x cresce, depois decresce, esse cara é um ponto de máximo. Se ele decresce, depois cresce, esse cara é um ponto de mínimo. Então, a derivada primeira, ela deu isso aqui. 3x² menos 6x mais 3. Igualando a zero, a gente achou somente o ponto 1. Então, ela é um gráfico assim. Então, ela é positiva, positiva. Então, ela cresce e cresce. Olha, o critério da derivada primeira também falhou, porque não deu nem máximo nem mínimo. Então, se ele não é nem máximo nem mínimo, ele é um ponto de inflexão. Lembram? Não sei se todos são meus alunos aqui, mas o ponto de inflexão é aquele lá assim, só dá uma desviadinha e volta. Certo? Ou, lembra? Curva suave à direita ou à esquerda. Então, ele é um ponto de inflexão. E como que eu encontro esse ponto de inflexão? Eu encontro esse ponto de inflexão no item 4. Qual que é o item 4? Ponto de inflexão. Como que encontra o ponto de inflexão? Fazendo o quê? Derivada segunda igual a 0. Então, a gente já fez a derivada segunda. Y duas linhas deu 6x menos 6. 6x menos 6 igual a 0, 6x igual a 6, x igual a 6 sobre 6, x igual a 1. Então, o 1 é ponto de inflexão, certo? Agora, o que eu faço? A gente faz a análise do sinal da derivada segunda. Se a derivada segunda é maior que 0, veja, agora é só a derivada segunda, não é do ponto crítico. É maior que 0, ela é côncava para cima. Se a derivada segunda for menor que 0, ela é côncava para baixo. Então, vamos ver o sinal da derivada segunda. Ela é y duas linhas igual a 6x menos 6, que corta no 1. Qual é o gráfico disso aqui? O gráfico é uma reta que corta no 1. Para cá ela é positiva, para cá ela é negativa, ó. Então, veja, do menos infinito até 1, a f de x, ela é o quê? Côncava para baixo. E daí, do 1 até mais infinito, a f de x, ela é côncava para cima. Eu não preciso fazer f de 1, né? Porque eu já fiz.
f de 1 é 2. Então, agora, a gente só tem um ponto para traçar o gráfico. Então, quando eu for traçar esse gráfico, eu vou ter que prestar bastante atenção. Por quê? Porque eu sei que a única coisa que ela faz, ó, eu sei que a única coisa que ela faz é mudar de concavidade no 1 e no 2. Então, eu só tenho essa informação para o gráfico. Então, aqui eu sei que ela muda de concavidade. Mas eu sei que ela é sempre o quê? Vamos voltar. Ó, vamos explicar tudo de novo. Eu sei que essa função, ela é o quê? Sempre o quê? Crescente. Eu sei que no 1, ela muda de concavidade. Cadê? Aqui, a próxima. No 1, ela muda de concavidade. Então, até aqui ela é côncava para baixo, daqui ela é côncava para cima. Só que o 1 é ponto de inflexão. Ele só faz aquela curvinha suave. Qual outra informação que a gente tem? Deixa eu ver qual é a f de x. É uma x ao cubo, menos 3x quadrado, mais 3x mais 1. Eu posso fazer um f de zero aqui para ter mais um ponto para traçar essa curva. Quando ele é zero, o y é 1. Então, veja que eu só tenho 2 pontos. 0 e 1. 0 para x e 1. E aqui ela deve cortar em algum ponto que eu não vou achar as raízes. Bom, ela é sempre crescente. Então, olha meu gráfico. Até aqui, mais ou menos, ela é côncava para baixo, certo? Aqui ela é côncava para cima. Ah, que lindo. Ó, côncava para baixo, côncava para cima. E sempre crescente. Esse é o gráfico dessa função. Tá? Você pode explicar de volta essa parte? De como você Opa! construiu o gráfico? Você fez igual. Por que você colocou o zero no X? Eu não. Eu tava olhando a apostila para lembrar de como fazer outra coisa ali. Daí eu acabei perdendo essa parte. Tá, então assim, ó. Então vamos voltar. Então, esboço do gráfico. Gente, só entendo uma coisa. É lógico que eu levei tipo, quase 15 minutos para fazer esse exercício, explicando, né? Então, na prova, entende que você levaria pelo menos uns 15, 20 minutos para fazer um exercício desse também. Mas não vai cair um exercício completo. Eu vou pegar uma parte dele, mas vai ter que fazer a análise toda. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vejo o domínio. Depois eu vejo onde ela cresce e decresce, analisando o estudo do sinal da derivada primeira, que eu acho os pontos críticos, nesse caso que só tinha um ponto crítico, que é o 1. Então, olha, ela é sempre crescente, tá? Ela é sempre crescente. E ela corta no 1 e no 2. Aí, para ver se ele é máximo e mínimo, eu faço o teste da derivada segunda. Critério da derivada segunda. Se a derivada segunda do ponto crítico for maior que zero, ela é ponto de máximo. Se a derivada segunda é menor que zero, então ela é ponto de mínimo. Nesse caso, o critério falhou, porque deu zero. Entendeu? Aí o que eu fiz? Usei o critério da derivada primeira, que diz o quê? Esse aqui é o critério da derivada primeira. Se ela cresce, decresce, ela é máximo. Se ela decresce, cresce, ela é mínimo. Quando eu fui fazer o critério da derivada primeira, ó, ele não deu nada, porque ela deu sempre crescente. Então, esse cara é um ponto de inflexão. Como que eu encontro o ponto de inflexão? Derivada segunda igual a zero, né? Aqui é análise ou estudo do sinal. Vou pôr aqui, ó, estudo do sinal da derivada segunda. Veja, a derivada segunda, o gráfico é uma reta. Se esse gráfico, a derivada segunda, for positiva, ela é côncava para cima. Se ela é negativa, ela é côncava para baixo. Então, deu 1, que é o meu ponto de inflexão. Então, do menos infinito até 1, ela é côncava para baixo. E do 1 até mais infinito, ela é côncava para cima. Então, veja, ó. Côncava para baixo.
côncava para cima. Certo? Ah, tá. E esse cara é o ponto Entendi. de flexão. Por que que eu fiz aqui mais um ponto? Porque eu só tinha isso aqui, mas eu sabia que ela fazia isso. Mas pelo menos para ver um ponto que ela passasse. Então, quando x é zero, ó, quando x é zero, o y é 1. Então, eu tracei esse pontinho aqui, 0 e 1, para ficar mais bonitinho o meu gráfico. Isso, Gabriel? Sim, certinho. Obrigado, prof. Certo? Nada. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, e daí, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, a gente tem aí 5 minutinhos, e daí 9 horas eu tenho outra disciplina, tá? Eu só vou encerrar a gravação aqui. Beleza.